Olá, dando continuidade à disciplina Direito Administrativo, vamos falar de princípios administrativos e, neste caso, da banca Comperv, que elabora as provas para a UFRN em todos os níveis. Bom, a primeira questão, então vamos apagar aqui, a primeira questão diz assim, ela é contextualizada, né? Então ela diz assim: nas empresas privadas, as práticas de gestão são utilizadas para fidelizar clientes. Vamos lembrar que quando você fideliza clientes no âmbito privado, você está escolhendo um em relação aos demais. Chamamos isso de quer queira, quer não queira, você está prestigiando um cliente em detrimento dos demais. Na administração pública, isso não é permitido, posto que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, de cara essa questão já nos chama a atenção, né, que ela está tratando do princípio da impessoalidade. O que versa esse princípio? Na verdade, quando você tira o in, né, pessoalidade, é justamente isso que nós acabamos de falar. Pessoalidade é quando você prestigia um ou uns em relação aos demais, já que todos são iguais perante a lei. Mas vamos continuar aí com a questão. Então diz lá, proporcionalidade, identificação e tratamento. Olha a palavrinha aqui, ó. Diferenciado. Não pode haver isso na administração. Tratamento diferenciado, ele viola o princípio da impessoalidade. Ele continua, no setor público, a não ser nos casos previstos em lei, quando a própria Constituição diferencia, né, as pessoas, essas práticas são ilegais e discricionárias. Por isso, o princípio que deve ser observado nas organizações públicas, de acordo com a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 37, é a impessoalidade. Lembrando que nós temos, além da impessoalidade, a legalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência na cabeça do artigo 37. Tudo bem? A questão número 2, também da Comperv, diz assim: princípio da administração que traduz a ideia de que toda atuação da administração deve ter como finalidade privilegiar o interesse público em detrimento do privado. É o princípio da... Então vamos fazer aqui um preâmbulo, um introito, uma introdução, já que o princípio da impessoalidade, antes de ser alçado como princípio constitucional, na cabeça do artigo 37, ele era um subprincípio da finalidade. E o que significa o princípio da finalidade, se não sempre privilegiar o interesse público? Mais uma vez, nós estamos falando do princípio da impessoalidade, porque todas as vezes que o gestor público, que o administrador público, ele é impessoal, ele vai tratar os iguais de maneira idêntica e os desiguais na medida de sua desigualdade. O da legalidade não é, porque é o princípio em que o indivíduo, que o gestor público deve margear a atuação de acordo com a lei. O princípio da autotutela, nós já vimos até esse princípio para trás, é aquele em que a administração pode anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. E o da moralidade é o da probidade, retidão, integridade, honestidade, dignidade. Tudo bem? Mais uma vez, é o princípio da impessoalidade, muito buscado pela própria banca Comperv. Próxima questão. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, a observância de princípios que devem nortear a gestão pública brasileira. Em relação a esse tema, considere as afirmações a seguir. Item 1. O princípio da moralidade prevê que nenhum resultado poderá ser considerado bom e nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei. Na verdade, ele não está falando do princípio da moralidade, ele está falando do princípio da legalidade. É aquele princípio segundo o qual a administração pública deve pautar toda a sua administração sobre a lei. 2. Segundo o princípio da legalidade, os gestores públicos devem buscar o apoio nas leis estabelecidas para melhorar sua gestão. Aí está certo. 3. Segundo o princípio da impessoalidade, as organizações públicas podem estabelecer tratamento diferenciado. Nós vimos
que elas não podem estabelecer tratamento diferenciado. Questão errada. Questão errada na número 1. Questão número 4. O princípio da eficiência significa fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade e ao menor custo possível, utilizando de melhor maneira possível os recursos públicos. Também está certinho. Então, vamos lá. Item 2 está certo. Item 4 está certo. Letra C de casa. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Também compete. Os princípios constitucionais são a base de sustentação do modelo de excelência na gestão pública. Dentre esses princípios, tem-se a eficiência cujo significado. Letra A. Utilizar da melhor maneira os recursos disponíveis, realizando os serviços com o máximo de qualidade ao menor custo possível. Acabamos de ver, né, essa questão na número 3. Letra B. Alcançar o efeito esperado ou desejado por meio de realização de uma ação. De nada adianta realizar essa ação e esperando esse efeito, se não utilizar a política, né, de realizar um serviço com a máxima qualidade ao menor custo. Atender às expectativas do usuário por meio de uma ação planejada. Para que ele possa realizar isso, ele efetivamente tem que traduzir a letra A. E, por fim, atingir os objetivos desejados por uma determinada ação, sem levar em conta os mecanismos. Ficou difícil, né? Tem que levar em conta os mecanismos utilizados. Até mesmo porque ele não pode violar o princípio da legalidade, não pode dar tratamento diferenciado aos usuários, enfim, várias atividades. Vamos para a questão número 5. Também compete. Os princípios constitucionais da administração pública são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A impessoalidade proíbe, entre outras situações, que o gestor público indique parentes para assumirem cargos ou funções, ou seja, a prática de um nepotismo que é proibida na administração pública. Suponha que um gestor público designe o próprio irmão para uma função de chefia com subordinação direta. Nesse caso, ocorre a prática do nepotismo. Por seu irmão Então, vejamos aqui, vamos fazer aqui uma análise sobre essa questão. Nós temos uma súmula vinculante que é a número 13. Súmula essa que vincula os órgãos da administração pública federal, distrital, estadual, municipal, em que se veda a nomeação de parentes em linha reta ou colateral até o 3º grau. Nós temos o decreto 7.203 de 2010, que trata do nepotismo. Nele ele especifica perfeitamente quem não se pode nomear. Então veja, hoje, atualmente, maridos, esposas, pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, sobrinhas, tios, sogros, sogras, cunhados, genros e noras e genros não podem ser nomeados, exceto o primo, porque é parente colateral de 4º grau. O irmão, nesse caso, ele é parente colateral de 2º grau. Tudo bem? Então, não se esqueça, porque atualmente as bancas de concurso público perguntam muito sobre o primo. O primo pode ser contratado porque ele é parente colateral de 4º grau. Tudo bem? Próxima questão. Princípio do direito que impõe a divulgação dos atos. Opa, falou em divulgação, falou no princípio da publicidade. De agir de acordo com a lei, retidão, integridade, dignidade. Já vimos esse princípio, que é a atuação da administração com máxima qualidade, com o menor custo possível. Fácil essa, Questão número 7. O regime jurídico administrativo é formado por princípios explícitos, que são aqueles da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos, ou seja, são aqueles que não estão expressos, em disponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público sobre o privado,
autotutela, tutela administrativa, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica. Pois bem, então, são elementos do regime jurídico administrativo reconhecidos pela doutrina nacional e não positivados. Se é não positivados, é porque ele está se referindo aos princípios implícitos. Supremacia do interesse público sobre privado é implícito, indisponibilidade do interesse público sobre o privado também é princípio implícito, letra A. Presunção de inocência e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrados são princípios que são explícitos, mas não no artigo 37. Né? Nós não temos aqui o tal do indúbio, né? Faltou um ozinho aqui, pro réu, e o princípio da soberania é um dos fundamentos da República. Né? O devido processo legal está consagrado como direito fundamental. Né? E o princípio da livre concorrência está lá no capítulo do artigo 173 em diante, que trata da sociedade de economia mista e empresa pública. Mas falou de princípios administrativos que não estão explícitos, são esses aqui, outros que já tratei deles anteriormente. Próxima questão. Assinale a opção correta relativamente aos princípios da administração pública. Aos agentes públicos, assim como os particulares, é permitida a prática de qualquer ato que não seja expressamente proibido à lei. Na verdade, o princípio da legalidade está consagrado no artigo 5º da Constituição, mas destinado aos particulares, que diz assim: ninguém é proibido de fazer ou deixar de fazer, senão proibido por lei. Isso é os particulares. Com relação aos agentes públicos, eles só podem fazer aquilo permitido em lei. Então, na verdade, não é assim aos agentes públicos, assim como os particulares. Assim como aos particulares, aqui está perfeito. Agora, isso não é destinado aos agentes públicos, que só podem fazer aquilo que esteja em lei. Errado. Dado o princípio da motivação, que é aquele princípio que a administração deve explicar, deve fundamentar de fato e de direito a prática de um determinado ato administrativo, a administração deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos quando pratica os atos administrativos que importem sanções. Está certinho essa questão aqui. Vamos lá. O princípio da publicidade e o princípio da eficiência não constam expressamente. Constam. São princípios explícitos do artigo 37. Admite-se o sigilo de ato de nomeação de servidor estatutário para o cargo estratégico. Na verdade, este é um ato que requer publicidade, até mesmo para que dê transparência. Não se ferirá a moralidade por revestir-se de legalidade o ato administrativo advindo de autoridade superior que, por vingança, já está dizendo, por vingança, determinar o remanejamento de servidor. Né? Vamos já estar dizendo, né? Por vingança. Tudo bem? Ok, questão 9. Próximo, questão 9. Suponha que um servidor público dotado de um cargo de confiança receba alguns presentes de um determinado fornecedor em agradecimento pela concorrência que o mesmo ganhou em uma disputa. Pessoal, essa questão aí, né, no âmbito federal, existe a possibilidade, um decreto, né, federal que permite o presente de até R$100. Mas vocês vejam que esse princípio, por mais que exista esse decreto, essa situação de receber presente em face de um ganhador de uma disputa licitatória fere o princípio da moralidade, né, que é aquele princípio em que o servidor público, o agente público, deve agir com integridade, honestidade. Na verdade, ele não tem que receber presente de ninguém, a não ser esses que estão previstos no decreto com valor de até R$100, e vou até mais, não nessa situação específica, porque fica parecendo que o indivíduo está recebendo algo para que aquele outro receba, ganhe, né, a disputa licitatória. Ok? Próxima questão. O caput do artigo 37 estabelece alguns princípios constitucionais a serem observados. Um desses princípios refere-se à orientação aos gestores públicos de que o trato com a coisa pública
tenha como objetivo principal a prestação de serviço ao cidadão, cumprindo sua finalidade com qualidade. Esse princípio é o da... Ao analisar essa parte final aqui, que é cumprindo sua finalidade com qualidade, significa que o gestor público ele deve fazer aquilo que nós já falamos com relação ao princípio da eficiência. Qual seria o princípio da eficiência? Mais qualidade, ou melhor qualidade, máxima qualidade, com o menor custo possível. Quando ele faz isso, ele cumpre sua finalidade com qualidade. Ok? Próxima questão, 11. Essa aqui é para não... né? Vou até colocar aqui do lado. Ó. Limpe. Ó. Lá do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Questão letra E. Questão número 12. Prefeito municipal, no exercício da função e utilizando verba pública, determinou a confecção e distribuição de milhares de panfletos às vésperas do Dia dos Pais, com os seguintes dizeres: o prefeito fulano, na qualidade melhor administrador público do país e verdadeiro pai para os seus administrados, deseja feliz dia de paz dos pais a todos. Nas próximas eleições, continue me prestigiando com o seu voto. Essa conduta do agente político feriu frontal e mais diretamente os seguintes princípios administrativos, expressos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Bom, o parágrafo 1º do artigo 37 diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, que não aconteceu aqui. Informativo ou de orientação social, não aconteceu aqui. Dela não podendo constar nome, já tem o nome dele. Símbolos ou imagem que caracterize promoção pessoal. Ele só coloca que é o melhor administrador público do país. Da autoridades aos servidores públicos. De cara, ele fere o princípio da impessoalidade. Então, já começa que só tem essa questão aqui de impessoalidade. Né? E, por fim, né, ele não está sendo o quê? Quando ele descumpre o princípio da impessoalidade nessa condição, utilizando verba pública, né, ele está deixando de ser reto, probo, né, impessoalidade e moralidade. E vamos agora para a questão número 13. Vamos aí para a nossa última questão, uma questão que, pelo que eu estou vendo aqui, tem jurisprudência. Né? Diz assim: considere a seguinte situação. Paulo da Silva, servidor federal, foi surpreendido com a notícia de que a administração federal, com vista ao princípio da publicidade, pretende divulgar em seu site, na internet, o valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias de seus servidores. Nesse contexto, diante dos princípios que regem a administração, que é a publicidade, é correto afirmar. Bom, então, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal ele foi instado a se pronunciar com relação a esse tema. E, em um recurso extraordinário julgado em 2015, o Supremo entendeu que a divulgação, né, pela administração de nomes dos servidores e dos valores correspondentes aos vencimentos, ele é constitucional. Então, essa questão está certa aqui. Ó. A divulgação é legítima, né, dos nomes dos seus servidores e dos valores correspondentes a que eles percebem. Questão correta, letra C. Forte abraço a todos.